Então nós vamos começar com a Brasil Agro, que aí a gente vai chegar no ponto que inclusive interfere na questão aí da raiz, tá? Eu falei um pouco mais a fundo sobre a Brasil Agro, como ela foi evoluindo ao longo dos últimos anos. Eu vou deixar o card aqui em cima para depois você conferir. Mas, resumidamente, hoje ela é uma empresa, né, que está mais estabilizada, já tem um portfólio de terras e ela faz muito compra de terras aí, que tem muita coisa para evoluir tecnologicamente, e ela faz essa evolução, então, e depois vende. Então, uma das valorizações dela aqui de ganhos é a questão de evoluir o terreno e revender aí por um preço maior. Então, ela está muito vinculada à questão das terras agrícolas e também, muito importante aqui, a questão da produção agrícola, né? Então, enquanto ela está com essas terras, ela também produz aí diversos produtos e os principais, né, são a soja, o milho e a cana, mas tem outros também. E ela também faz o arrendamento aí, tá? Então, observando aqui a portfólio de propriedades dela, ela tem bastante coisas ainda em propriedade. A gente pode ver que inclusive aumentou a área total em relação ao mesmo período do ano passado. Observando aqui a área de produção de cultura foi se mantido estável, né? Mesmo com as vendas que ela fez aí nesse período, ela manteve o portfólio aqui bem sustentável. Ela fez bastante vendas no trimestre anterior, né? Entrando agora nas receitas da empresa, nós podemos ver que em relação ao ano passado, o trimestre, né, nós temos uma queda de 68% nas receitas, enquanto a linha mais importante dela no ano passado foi aqui a venda de fazendas e caiu 91%, de 316 para 28, o que é absolutamente normal acontecer isso eventualmente. Ela compra essas terras, evolui e vai vendendo conforme vão surgindo as oportunidades, mas ela tem um portfólio muito mais robusto e ao longo do ano a gente tende a pensar que cada vez vai ter uma maior estabilidade, mas de trimestre para trimestre é loucura exigir uma estabilidade, né? Porque ela vai vendendo aí conforme vão surgindo as oportunidades. Então, isso aqui eu não me preocuparia tanto, ela tem um portfólio, como nós vimos, ainda grande aí para poder vender mais à frente. Nós temos aqui a segunda linha daquele ano, que foi a cana, e teve um declínio forte de 70%, e teve aqui quebra de safra, teve a questão dos volumes, dos custos, a gente já vai ver tudo isso, né? Então, o vilão foi a cana principal aqui também. E o outro aqui, o milho foi tranquilo, né? Mas o outro aqui, que era a terceira linha mais forte da empresa no trimestre do ano passado, foi a soja e também teve um declínio. Eu já vou explicar o que aconteceu, não tem preocupação teoricamente aqui na soja, tá? E observando aqui então a parte da cana-de-açúcar, nós tínhamos o realizado aqui de 2021, está aqui 2,2. Eles tinham previsto que iria cair realmente 5%, só que foi pior, caiu mais 9% em relação à previsão, ou seja, caiu quase 13% de volume. Quando você fala de cair 13% de volume, no momento que a cana está pressionada aqui nos custos, né, tudo aqui pressionado, os insumos e tudo mais, é muito ruim. Então, isso aqui foi o principal ponto, foi a quebra aí da safra com as chuvas que vieram abaixo do esperado. Então, as chuvas foram o principal vilão, isso vai acontecer eventualmente, e é aqui que mora o problema, o ruído que pode estar indo para a raiz, tá? Então, a quebra da safra é um problema, e tivemos também uma diminuição também no preço, tá? Mas acho que eu considero o principal vilão aqui realmente o volume, porque diminuir volume em momento de altos custos é trágico, tá? E observando a foto de 6 meses, não somente do trimestre, nós vemos aqui esse trimestre derrubando para baixo a quantidade faturada de cana e a receita caindo também. O preço unitário deu essa queda, colaborou aí, e os custos, conforme eu disse, está alto, né? Então aumentou os custos, reduzindo a quantidade vendida, é uma tragédia, né? Então o custo unitário aumentou e tudo mais, as margens foram super corroídas neste momento, mas cana é um produto extremamente versátil e resiliente, ao longo do tempo ele vai resistindo, tá? Então eu não fico muito preocupado com a cana não, no longo do tempo. Depois a chuva volta, a colheita volta e tudo fica normal aí, né? Em termos do milho, né, nós tivemos aqui nos 6 meses uma melhora aqui na quantidade, na receita também, no preço também deu uma leve melhorada, o custo aumentou muito, mas o custo aumentou tanto que ainda assim deu uma atrapalhada nas margens, só que nesse trimestre a gente já viu que houve uma recuperação aí, vai acontecendo aos poucos, vai se alinhando, mas ainda assim, custos pressionando o milho, custos pressionando cana. Quando a gente observa a soja, mas na soja não. Na soja deu uma recuperada aqui,
Os custos deu uma melhoradinha, mas ainda assim a gente vê despencar aqui, né, a receita nos 6 meses, no trimestre também deu uma piorada ainda mais, né? Então o que aconteceu aqui é a questão de você entender o que a empresa está falando para a gente, né? Eu até acompanho mais de perto aqui a questão da cana, por causa da Cosan, que eu já tenho há muitos anos aí sob o meu olhar. Agora, a soja eu não entendo tanto ao ponto de contestar o que a empresa está falando. Ela falou assim para a gente que foi explicado essa redução no volume pela estratégia adotada dela em função dos preços das commodities aí também, né? Então, ela está aqui potencializando um ganho futuro, provavelmente. Aí é uma estratégia de venda delas, eu não consigo nem contestar isso. Então, a gente entende o que a cana deve melhorar os volumes e em algum momento deve ir melhorando os custos, não é algo tão rápido para acontecer, a gente está vendo que está pressionado mesmo. A gente vê que o milho deve melhorar os custos, mesmo a regra aqui da cana em algum momento. Em termos de quantidade está tudo ok, então vai ficar continuando bom. A soja, temos de custos está ok, né? Então tem a ideia é que continue assim. E o volume aqui, a venda, né, foi uma estratégia da empresa. Então é mais garantido ainda que isso aqui vai ficar tranquilinho daqui a pouco, né? Vai até compensar no próximo trimestre, provavelmente, né? Ficar aí a mensagem da empresa. Então a gente vê aqui que, inclusive, ela conseguiu antecipar aqui a produção da soja, né? Por conta das chuvas que voltaram aí, 10 dias antes de antecedência. A questão da cana-de-açúcar realmente deu aqui os 12,8% abaixo da tonelada produzida. A gente vê que o preço, olha só, deu uma disparada em 2021. E quando a gente compara aqui com 2022, olha só, nesse período de safra, dessa queda de 22,4%, que atrapalhou ainda mais, né, a questão aí dos custos em alta, dos volumes em queda e preços também em queda de venda. Então, foi a tempestade perfeita aqui na cana. E de resto, o resultado foi cheio aí de pequenos detalhes, né? Como, por exemplo, aqui o PDD em relação às despesas, aí que ela teve que fazer referente a um não recebimento de um arrendatário que teve a quebra na produção. Eventualmente acontecem essas coisinhas, mas o principal ponto realmente foi... Então, eu poderia resumir que cana deu problema, milho já está ficando ok aí, e a soja também deu problema, mas é uma estratégia da empresa, assim como as vendas na fazenda, foi também uma estratégia, aí, entre aspas, da empresa não está vendendo nesse momento tanto. Então, nós já tínhamos visto aqui a receita caindo de 68%, e quando a gente observa aqui o EBITDA, por conta dos custos que aumentaram também, ele decai mais ainda, 95%, indo para quase nada, 17,1%, e quando a gente chega na linha de lucro-prejuízo total da empresa, é um prejuízo de 12,8%, mas no meu entender foi justificado, né? É uma empresa aí que tende a ter bons resultados no futuro. Então, atualizando aqui os valores da Brasil Agro, se vale realmente a pena ou não, a gente começa pelo valor intrínseco de Graham, no investidor 10 aqui já está com os fundamentos atualizados, ó, 25,03, despencou obviamente porque o lucro despencou, né? O lucro da empresa caiu bastante, então ela vai ficar com uma margem de menos 10%, tá? Mas a gente sabe que esse lucro aí não vai ficar desse jeito. Em termos aqui de preço teto, nós temos 34,26, uma margem de 22,92. Então a gente traz os números do investidor 10 aqui para a planilha, R$ 25,00, valor intrínseco de Graham, uma queda de 10%, lá no investidor 10 também atualizaram o PVP, 1,39, 20% aí acima, né, do normal, teria caído 20% para entrar na média, né, mas a empresa, repito, ela está muito mais consolidada do que no seu histórico passado, por isso que está com esse prêmio aqui. E os preços aqui da BTG é 43, até o momento eu não vi atualizar, e a Genial 40, dando margem de 54, 43%. Em termos de dividendo, o preço teto que eu puxei também do investidor 10 dá uma margem de 22,9, enquanto o dividendo daria um dividend yield então de 7,4%. A BTG indica aí um dividendo em torno de 21% e a Genial em torno de 20,5%. A cotação deu uma mexidinha nos últimos dias, até ficaria até um pouquinho maior. Não sei se vai chegar esse dividendo todo, mas o fato é que é um potencial aí, que se não acontecer exatamente nesse ano, tem uma perspectiva boa para os próximos também, porque a empresa sempre está vendendo aí portfólios aí, e comprando novos, evoluindo e fazendo vendas, etc, né? Raízen, e primeiro simplificando aqui o negócio, que é a Raízen? É uma empresa que atua no etanol, é uma empresa que atua na energia,
no açúcar e no marketing de serviços. Olha o que está dominando aqui a empresa. Primeiro, vamos falar aqui da questão do Petrobras. A Petrobras aí pressionando os custos, aí, controle de preço que o governo está querendo fazer. Isso aqui vai pressionar a raiz em sim. Mas é uma empresa diferenciada, que ela está indo usando também a questão da energia. Ela pode direcionar parcialmente o etanol para o açúcar. Eu sei que vai causar pressão, não adianta também fazer milagre. Não dá para pôr tudo no açúcar e achar que vai ficar igual aos preços, vai prejudicar o açúcar também. Enfim, não é bom para ela se zoarem aí realmente a Petrobras de forma pesada. Mas, de qualquer forma, a empresa está investindo também no etanol de segunda geração. Ela tem um preço diferenciado em parte aqui de sua venda do etanol. A empresa também está aqui atenta no hidrogênio verde, que vai trazer um diferencial muito interessante para ela. Então, ela consegue se virar, mesmo que o caos seja aí feito. Ela tem uma série de coisas interessantíssimas, além do próprio marketing de serviço aqui, que é a distribuição de combustíveis, né? Agora, imagina só o outro ponto. A cana-de-açúcar é um produto extremamente perene ao longo dos anos. Ninguém vai imaginar que vai parar de existir a cana. Porém, quando ela dá problema que ela afeta a empresa quase toda, né? Porque olha só, cana-de-açúcar está envolvida no etanol? Sim. Cana-de-açúcar está envolvida na energia? Sim. Cana-de-açúcar está envolvida no açúcar? Sim. Então, ela afeta a empresa inteira. Então, essa quebra de safra, eu não sei o quanto vai impactar a raiz, mas ela vai dar um problema sim, né? Então, a gente já espera um resultado trimestral que vai ter um ruidinho. E aí eu encontrei a matéria da XP que destaca todos esses pontos que eu falei e ainda acrescenta mais alguns, tá? Então eles falam aqui que as ações vão triplicar de valor segundo o preço justo da empresa de R$ 9,60, segundo aqui a XP. Eles estão muito confiantes, embora eles vejam aqui uma tempestade gigantesca, né? Então eles destacam aqui a competição mais acirrada no Brasil, impactando um pouquinho aqui em relação às margens aí das distribuidoras, um evento não recorrente internacional, que é uma paralisação não recorrente, né? Lembre-se disso, de 55 dias na Argentina, obrigou a empresa a importar combustíveis e vender por preço mais baixo. Nossa, isso aqui me lembrou a Petrobras na época da Dilma, né? Que tinha que comprar caro e vender barato. Enfim, mas isso aqui é um evento não recorrente, então só 55 dias, você imagina isso aqui por anos e anos e anos, né? E nós temos aqui o resultado da Açúcar e Renováveis, que foi exatamente isso que eu falei, né? A quebra aí da safra, enfim, aí a empresa então fala que a XP fala que o resultado da Raízen vai cair bastante, né? Menos 75% no ano a ano e 195% de queda em relação ao trimestre anterior, mas aí você tem que ficar atento, né? Que é uma empresa que tem tudo isso que eu acabei de comentar como positivo aí no longo prazo, tem que ter paciência. Vai lembrar que a Raízen é a principal empresa até o momento do grupo Cosan, né? Embora tenha outras também com bastante relevância. E aí a Cosan hoje está 16,50, abaixo dos 16,50 que eu já gosto. Na verdade, abaixo dos 17 já seria interessante, né? A gente aqui é exigente, nos 15,40 é onde aquela linha dourada que não está chegando, mas eu estou vendendo puts aqui, que se chegar vou comprar um monte dela aqui a 15,40, 15,50 aproximadamente, tá? Eu também comprei um pouco de Raízen diretamente, ela está aí com uma queda de 50 e poucos % desde o IPO. A gente pega no último ano, ela cai 45,9%. A gente pega no ano atual, ela já vem caindo 11%. Então eu acabei comprando Raízen também nesses últimos tempos aí, mas pouquinho, né? Eu foco na Cosan. Inclusive eu estou destacando para vocês quando eu mostro minha carteira, eu mostro tudo como Cosan, porque isso aqui vai virar Cosan alguma hora. Mas, de qualquer forma, comprei ela aí aos R$ 3,50, depois aí aos R$ 3,30, R$ 3,00. Ela está bastante descontada e tem um risco um pouco maior que a Cosan. Então, eu ainda continuo focando, sim, na Cosan, né? Ela até deu uma subidinha aqui, a Cosan ainda está zigue-zagueando aqui, rondando o meu preço, que eu gosto muito. Então, meu foco ainda é na Cosan, mas se baterem mais na Raízen, eu posso também dar umas beliscadinhas na Raízen. Aí, quando a Raízen voltar a subir, aí eu posso voltar a virar tudo Cosan novamente, tá? Então se inscreva no canal ativando o sino, vê se o sino tá ativo aí, deixa o like também, que ajuda muito, e comenta se você tem a Raízen, a Cosan ou a Brasil Agro, ou pelo menos está de olho em alguma delas. Um abraço e até o próximo, valeu!